Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente pode definir uma função no Python e também como a gente pode utilizar uma função anônima chamada lambda. Então nesse vídeo a gente vai conseguir ver as diferenças, ver como é que funciona cada argumento de cada função. E o legal é que eu vou utilizar um dataset real, então a gente vai ter uma aplicação bacana para entender os funcionamentos das funções, tá bom? Fica comigo até o final desse vídeo. Neste tutorial eu vou ensinar para vocês como que a gente pode definir uma função no Python e como que a gente pode utilizar essas funções, tanto a def como a função lambda, no nosso projeto CA Ciência de Dados. Então vamos seguir. Aqui eu estou utilizando a biblioteca Pandas, estou importando ela. Estou carregando meus dados aqui em DF, no meu data frame. Se vocês tiverem dúvidas como que a gente pode utilizar os datasets da nossa máquina e usar dentro do nosso Jupyter Notebook, deixe nos comentários que eu posso estar gravando um novo tutorial como que a gente faz esse carregamento dos dados, tá bom? Então vamos lá. O conceito da função def é assim: eu declaro ela no Python usando o comando def. Isso eu tenho que, após o comando def, eu tenho que nomear essa função. Vamos supor que eu quero criar uma função que soma para mim dois números, A e B. Então vou aqui passar def soma, dentro dos parênteses eu passo meus parâmetros, que nesse caso vai ser o meu argumento A e o meu argumento B. Feito isso, eu vou criar uma variável chamada soma, que ela vai ser igual a mais b, que eu quero que ela me retorne a mais b. Feito isso, depois de declarar minha função, eu tenho que retornar ela. Então eu vou dar um return, e o que eu quero retornar? Eu quero retornar a soma, a variável soma. Então tá aqui. Tá prontinha a nossa função. Fiz ela aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou chamar essa função. Então eu vou pegar o nome dela, soma, que a gente criou ali em cima, e vou passar dois argumentos para ela. Vamos supor que eu queira somar o valor 2 mais 3. Então eu vou passar o 2 e 3 para essa função. Feito isso, ele me retorna 5, que é a soma de 2 mais 3. Legal. E agora, legal, Vinícius, como é que a gente aplica esse conceito de função dentro de um projeto, dentro de um conjunto de dados, de um dataset? Vamos ver aqui a seguinte. Eu vou dar aqui um df.head para mostrar as 5 primeiras linhas do meu data frame. Eu tenho aqui a coluna price range, que tem um número de 1 a 5, que traz uma avaliação do preço desses restaurantes, né? Vamos supor que eu queira trocar esses números por um nome. Por exemplo, se for 3, eu quero que seja normal, caro, ou alguma coisa assim do tipo. Para facilitar aqui no vídeo, para não ficar muito longo, eu trouxe já a função pronta. Então o que essa função faz? Eu defini ela como o nome createPriceTime. Interessante que dentro do parâmetro eu estou utilizando o underscore aqui na nossa coluna priceRange. Por quê? Porque range é uma palavra do Python, ela é uma palavra reservada. Se eu retirar aqui, por exemplo, porque aqui na nossa coluna é price espaço range. Se eu der o espaço, ele fica verdinho. Por quê? Porque ele entende que essa palavra aqui eu não posso usar, porque já é uma palavra reservada do Python. Então, para o Python entender que eu não quero pegar essa palavra reservada e sim a coluna price range do meu dataset, eu coloco underscores aqui. Então, o que essa função está fazendo? Se o meu price range for igual a 1 dessas colunas, ele vai me trazer ele vai me retornar a palavra tip. Aí aqui, como eu estou fazendo uma indentação de várias ifs, aí no segundo if eu coloco o elif. Então no elif aqui, se ele for igual a 2, eu quero que ele me traga e substitua por um valor normal. Se for igual a 3, eu quero que ele me substitua esse valor aqui por expensive.
E caso contrário, se não for nenhum desses, eu quero que seja o valor gourmet. Como que a gente pode fazer isso? Vamos lá, vou definir a minha função aqui. Vou somar. Primeiro eu vou usar o lock. Eu vou pegar todas as minhas linhas do meu dataset, da minha coluna price range, e vou aplicar apply a função lambda x, vou declarar o x aqui. E o que eu quero fazer? O que essa função lambda faz? Ela vai interar linha a linha nesses valores e vai fazer algum comando que eu queira após esses dois pontos. E o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pegue a minha função que está aqui em cima, que eu declarei como createPriceTie. Estou colocando aqui, ó, createPriceTie. Eu quero que ele chame essa função. E o que eu vou passar de parâmetro para essa função? Eu vou passar o meu x, que eu declarei aqui, ó. E o que esse x faz? Esse x é o conceito de linhas. Então, linha a linha, ele vai vir aqui, por exemplo, nessa primeira linha, vai ver que o valor é 3, ele vai pegar esse valor 3 e vai substituir por expensive, porque ele identificou aqui que o valor 3 corresponde na minha função o valor expensive. Nesse caso, 4, ele, na hora que ele colocou expensive aqui, colocou expensive na segunda linha, na terceira linha, o valor 4, ele vai identificar que ele não é 1, nem 2 e nem 3. Então, ele entra no conceito de gourmet, que é o else. Legal. Então, eu chamei minha função e passei meu argumento x, que é as minhas linhas. Eu vou salvar isso dentro de uma nova coluna. Eu vou chamar essa coluna de preço text, por exemplo, que é o texto. Feito isso, vamos dar uma olhadinha nos dados. Eu vou dar um df.head. Vou pegar aqui o exemplo 5. Olhando aqui, ele tem que criar uma coluna para a gente preço text. Aí tá aqui o preço text, ó. Price range 3, ele substituiu para expensive, que é o que a nossa função aqui diz. No valor 4, ele substituiu por gourmet, que como não contempla nenhuma dessas condições, é o else gourmet. E é assim que a gente pode usar uma função no Python definindo ela. Pessoal, nós vimos como fazer essa operação utilizando a função def, que está aqui. Agora nós vamos ver como fazer essa mesma operação de forma idêntica, assim, para obter o mesmo resultado, só que agora utilizando a função lambda, que particularmente eu uso mais e gosto mais dela, porque nós vamos fazer a mesma operação com apenas uma linha de código, então ela fica mais otimizada, fica mais fácil de ler e tudo mais. E assim, quando a gente pegar o jeito de escrever o código, entender como a função funciona, fica mais fácil de escrever também. Então vamos lá, eu vou carregar novamente os dados, aqui eu vou pegar ele novamente. Por quê? Porque eu quero sumir com essa coluna que a gente criou, aqui é da preço text. Eu quero colocar o dataset puro novamente, ó. Se a gente der uma olhada aqui nas primeiras linhas, a gente vê que aquela coluna preço text não existe mais. A gente vai criar ela agora, utilizando a função lambda. Como nós vamos fazer isso? Vou pegar o meu data frame, eu vou pegar a minha coluna price range, vou dar um ponto apply para aplicar a função lambda. Vou pegar meu lambda x. E agora, como que eu tenho que fazer? Eu vou até copiar a função novamente lá em cima para a gente ver as condições. Então aqui eu tenho a condição, as condições. Então para a função lambda, eu vou colocar o meu if aqui. O meu if vai ficar desse lado, então eu vou colocar aqui if, por exemplo, para a gente entender. Tipo, if fica aqui, e aqui fica o nosso valor retornado, ou seja, na função lambda eu declaro a minha condição do meu lado direito, tá aqui, e o meu valor retornado que eu gostaria de que a função substituísse ou retornasse para mim do meu lado esquerdo da função.
Legal? Então vamos lá. E o x é aquele conceito de linha que a gente viu lá em cima. Então eu estou aqui. Se o meu x for igual a 1, o que eu quero que a minha função lambda retorne? Eu quero que ela retorne o valor de shape. Então aqui, coloquei. Beleza, legal. E agora? Vou colocar o meu else aqui. E vou colocar aqui o if novamente. Se o meu x for igual a 2, do meu lado esquerdo da função, o que eu quero que ele me retorne? Eu quero que ele me retorne o valor normal. Tá aqui, normal. Legal. Agora eu posso colocar o if direto. Se o meu x for igual ao valor 3, eu quero que ele me retorne aqui o valor expensive. Legal? Caso contrário, eu quero que ele me retorne o valor gourmet. Tá aqui. Feito a nossa função lambda. Agora eu vou criar aquela mesma coluna no nosso data frame. Vou lá pegar a df. Vou colocar aqui preço text, que é aquela coluna que a gente criou, o nome que eu tô dando mesmo, o nome que eu inventei na minha cabeça agora. E vou dar enter. Opa, deu um erro aqui, vamos ver o que aconteceu. Lambda x chip, se for igual a um chip, else. Se o x for igual a 2 normal, agora se o x for igual a 3, deixa eu ver se eu acho que eu esqueci o else aqui. Aí, ó, tinha esquecido do else aqui, ó. Legal? Rodou. Vamos ver como ficou. Meu df.head. Vou pegar 5 linhas no nosso dataset. Vamos lá por último aqui, ó. Criado. Ou seja, esse aqui eu não vou utilizar, mas só usei de apoio para a gente pegar as condições. Ou seja, isso que a gente criou utilizando essas linhas, eu criei da mesma forma utilizando a função lambda. Olha que legal. Tá aqui, ó. Mudou. 3 expensive, 4 gourmet e assim vai. Vamos pegar uma amostra maior para ver. Aqui, ele pegou. Não teve um diferente. Preço text, 3 expensive, gourmet expensive. Deixa eu ver se eu pegar 20 exemplos. Se ele aumentar um pouco. Aqui tem mais exemplos, ó. Gourmet expensive. Não teve nenhum normal, mas que legal. Em apenas uma linha a gente conseguiu fazer essa substituição. Isso aqui é muito legal porque agora a gente pode até utilizar a coluna, ao invés de ter price range número 3, a gente sabe que esse restaurante aqui de tipo culinário italiano, a gente tem um preço aí caro. Então, ao invés de olhar só o 3, a gente vai olhar aqui e ter um entendimento melhor. Beleza, pessoal? Esse foi o tutorial aí de como a gente utiliza as funções def, lambda, aplicado dentro de um dataset. Nos vemos no próximo tutorial. Curta, compartilhe com os amigos que estão aprendendo Python e deixe o seu comentário aí se você tem alguma sugestão de um novo tutorial, tá bom? Abração e até a próxima!